Olá, amigos, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai, da cidade de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Eu quero falar hoje com vocês, especialmente sobre a situação dos gentios. Qual é a chance que os gentios têm? Nós sabemos, por exemplo, que o Mashiach foi prometido ao povo de Israel. Shaul Hashalia fala aos romanos, dos quais é o Mashiach, dos israelitas. A promessa que Deus fez ao pai Abraão foi de que nele, através dele, dos seus descendentes, as nações da terra seriam abençoadas. E nós temos em Jeremias, capítulo 31, Jeremias 31, 31 a 34, o texto que fala da nova aliança que Deus iria fazer com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eu estou enfatizando que esta nova aliança, no texto de Jeremias, não diz que era com gentios, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas, no decorrer da história do nosso povo, a gente sabe que os gentios que se aproximavam do povo de Israel, isso é muito importante, que assumiam o status de estrangeiros, por algum motivo se aproximavam de Israel, fossem aqueles que eram escravos, e nesse caso a conversão praticamente era obrigatória, ou daqueles que estavam em Israel, no meio do povo de Israel, por algum motivo, para a prestação de algum trabalho, a colheita, passando por lá. Na época de Yeshua, por exemplo, havia muitos romanos que prestavam serviço lá em Israel, porque Roma estava no controle do mundo naquela época. E ali vamos encontrar o caso de Cornélio, um centurião romano que estava ali a serviço de Roma, vivendo no meio do povo de Israel. Então, estes gentios que se aproximavam de Israel tinham a chance de fazer parte do povo, de herdar as mesmas promessas. Mas tem uma coisa, tinham que cumprir a mesma legislação. Obviamente, após a conversão, estariam sujeitos à mesma lei que todos os demais israelitas. Tá? Por que Israel hoje é composto de várias etnias? Justamente por isso, pelas conversões que aconteceram durante o tempo. Então, os gentios sempre tiveram chance. Nós temos nos escritos da Brit Hadashah o fato de um gentio que eu quero começar a analisar hoje com vocês, que é o gentio Cornélio. Cornélio, em Atos capítulo 10, verso 28, nós temos uma palavra aqui dita por Pedro, que diz o seguinte: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Veja bem, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Por quê? Porque não era lícito esse relacionamento mais familiar. Agora, Deus mostrou a Pedro era um apóstolo, um Shalirim de Yeshua, e Deus mostrou a Pedro que não chamasse mais a nenhum homem de comum imundo. Porque alguma coisa estava acontecendo. Pedro, após aquela visita a Cornélio, ele volta para Jerusalém. Um detalhe importante é que Pedro, naquela visita a Cornélio, ao centurião Cornélio, a mando de Deus, Pedro estava orando e Deus falou com ele, Deus revelou a ele, mostrou a visão dos animais impuros dentro de um lençol e disse a ele: mate e come.
E a gente vê que a reação de Pedro foi totalmente contrária. Na minha boca nunca entrou coisa comum e imunda. O que Deus quis dizer com isso? Que a mesma repulsa que Pedro tinha pelos animais imundos, Pedro tinha também pelos gentios. Essa era a ideia da revelação, era a mesma repulsa. E Deus mostra então, através daquela revelação, que Pedro deveria procurar Cornélio, que Pedro deveria ouvir Cornélio. E havia razões para tal. Então nós temos em Atos, capítulo 11, uma descrição desse fato. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, aí a gente tem que analisar, porque por que escrever isso, os que eram da circuncisão, se todos os membros da Querrilá eram judeus? Então todos eram da circuncisão, não os que eram, todos eram. Isso é uma questão que nós podemos analisar, não é? O arguíram, questionaram Pedro, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso era grave. Pedro falou no começo aqui, eu li, que Deus mostrou que a nenhum homem deveria ser chamado imundo, e vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu chegar-se ou a juntar-se a estrangeiros. E ele foi cobrado ali em Jerusalém. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começa ali a fazer uma exposição detalhada, como é que foi a visita a Cornélio, que nós vamos continuar falando sobre isso, né, no decorrer dos vídeos. Pedro faz ali uma descrição a respeito de como surgiu aquela viagem. E o versículo 12 do capítulo 11 de Atos diz: então o Espírito me disse, Ruach HaKodesh, que eu fosse com eles sem hesitar. O Espírito depois revelou a Pedro que a questão de comer animais imundos era apenas para exemplificar, para quebrar Pedro, porque Pedro não comia. Ele disse: eu nunca comi, e nunca comeu mesmo. Mas aquilo era para mostrar a situação dos gentios, que os gentios estavam sendo purificados, não os animais, os gentios. Se Deus usou animais impuros para comparar com os gentios, é porque os animais eram impuros, obviamente. Então Pedro vai à casa de Cornélio e leva com ele 6 irmãos, 6 varões. Para quê? Por que levar 6 varões com ele? Para servirem, obviamente, de testemunha, para que Pedro pudesse ali, quem sabe ali montar um Beit Din ali com aqueles 6, consultá-los sobre qualquer decisão que ele deveria tomar com Cornélio e com aqueles gentios ali. E ele, Cornélio, nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O verso 14 diz um texto muito interessante: o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Veja bem, Cornélio, Deus ouviu as orações dele, porque ele era um tzadik, ele era um justo, ele ajudava os pobres, ele cumpria a Torá, ele tinha bom testemunho dos judeus. Veja bem, ele era um gentil, um estrangeiro que habitava ali em Israel. Mas ele era querido do povo judeu porque ele já cumpria os mandamentos de Deus. Então, Deus ouviu Cornélio. Deus ouviu. Deus falou com Cornélio. Por quê? E Deus fala que Cornélio iria ouvir da boca de Pedro palavras mediante as quais ele seria salvo. Ele não era salvo,
Deus falou com ele, Deus revelou a ele coisas, Deus respondeu à oração dele, Deus mandou anjos ali, e Cornélio não era salvo. Não ainda. Pedro é que diria palavras mediante as quais Cornélio seria salvo. Continue conosco e vamos prosseguir explicando este importante assunto que revela a condição dos gentios desde aquele tempo até os dias de hoje. Shalom.